só, a gente mostrou aqui os grupos de reflexão bíblica da Arquidiocese de Aparecida e a gente falou sobre sinodalidade. Ontem e hoje, a Arquidiocese de Aparecida está vivendo um momento muito especial, a Assembleia Arquidiocesana, para falar também sobre sinodalidade e já na fase de implementação de todo o sínodo. A gente acompanhou nos outros 2 últimos anos lá no Vaticano, agora o documento está sendo implementado em todas as dioceses do mundo afora. E aqui na Arquidiocese de Aparecida, a gente conversou ontem com o padre Antônio Manzato, que foi o assessor ontem e hoje também estará com leigos, religiosos, religiosas, implementando então o processo de sinodalidade. Eu conversei com ele, vamos ver o que ele falou sobre esse momento que a gente está vivendo da implementação da sinodalidade. Padre, queria que o senhor explicasse para nós como que funciona esse processo de implementação nas dioceses e arquidioceses de todo o mundo. Então, esse é o desafio, é implementar as orientações, definições, encaminhamentos do documento final do Sínodo. Não é uma realização do Papa Francisco, como muitos pensavam, uma vez que o Papa Leão, quando ele assumiu o seu ministério na Igreja, uma das primeiras palavras que ele disse foi que a natureza da Igreja é ser sinodal. Portanto, a sinodalidade faz parte do horizonte de vida, não apenas de trabalho, de ação, mas de vida da Igreja. Nesse sentido, é importante lembrar que sinodalidade não é evento, não é estratégia, não é maneira de fazer, é jeito de viver, né? A Igreja é, por sua natureza, sinodal, ou seja, é uma igreja que dialoga, é uma igreja que reúne pessoas para que, professando a sua fé, conversem sobre as maneiras de vivenciar essa fé e de divulgar, de anunciar essa fé no mundo que a gente está vivendo. O documento do Sínodo tem data de outubro do ano passado, né? E o Papa Francisco havia feito uma declaração dizendo que se trata de um documento magisterial. Portanto, não é só um documentozinho de uma assembleia de bispos, mas é um documento que carrega o peso do magistério petrino. E, curiosamente, é o primeiro documento da Igreja, em mais de 20 séculos, né, que foi escrito também por mulheres, né, escrito também por leigos e leigas. É um documento com valor de documento papal, de onde participaram também mulheres, de onde participaram homens, de onde participaram religiosos, religiosas, porque a Igreja é povo de Deus e a sinodalidade significa exatamente o reconhecimento de que somos parte do povo de Deus, portanto todos corresponsáveis na organização, na maneira de propor vivência e na maneira de vivenciar a missão da Igreja. Assim, a sinodalidade recupera, né, retoma as iniciativas e os ensinamentos e orientações do Concílio Vaticano II, né, de 60 anos atrás, e os atualiza para os dias de hoje. A terceira fase agora, a fase de implementação do documento final, pede que as igrejas locais, as dioceses, as paróquias, as comunidades sejam criativas na sua maneira de implementar as orientações do Sínodo, que vivam isso de maneira efetivamente sinodal, ou seja, na escuta, no diálogo, no acolhimento, na inclusão de todos aqueles que são batizados e batizadas e inovando as ações pastorais, encontrem maneiras efetivas de multiplicar os comportamentos de sinodalidade, porque afinal de contas o jeito de ser da Igreja não é só uma maneira de um grupo de amigos se comportarem, mas é uma profecia para a sociedade, para que a sociedade toda se torne mais inclusiva, mais dialogante, que seja capaz de escutar, inclusive e principalmente, aqueles que são excluídos. A gente sabe que esse processo, né, leva aí algumas etapas, né? Não é da noite para o dia que o processo é implementado, mas é preciso dar os primeiros passos, né? Com certeza, com certeza. No calendário feito pelo Sínodo, de junho de 2025 até o final de 2028, a gente vive a fase de implementação
do Sino 2027, para que então em 2028 seja feita a avaliação, os grupos responsáveis possam fazer também a sua contribuição e nós encaminhamos para uma nova Assembleia, que não é mais a Assembleia apenas do Sínodo dos Bispos, mas que é a Assembleia de uma conferência eclesial do qual participam os bispos, do qual participam os presbitérios, dos quais participam os diversos ministérios da Igreja, incluindo leigos, leigas, famílias, jovens, idosos, para que como Igreja nós possamos efetivamente não definir, mas indicar caminhos pelos quais a Igreja possa vivenciar a sua missão nesse tempo que é o nosso. E esse processo de implementação do Sínodo está acontecendo no mundo todo, nesse ano e no próximo. Você vai ver aí que as dioceses vão se empenhar para que isso possa acontecer de fato. Porque a sinodalidade, ela depende de todo mundo, né, irmão? Não é uma pessoa que vai chegar e fazer. Todo mundo precisa se ajudar para implementar esse processo. E foi muito bom, quero agradecer a participação nossa. A Arquidiocese de Aparecida fez questão dessa tarde com a CRB aqui de Aparecida. Nós somos em quase 30 congregações, né? Estávamos lá, nós os missionários redentoristas somos uma dessas famílias religiosas, o padre Eduardo Catalfo, nosso reitor, o padre Pablo, o padre Rubens Gomes e eu, nós estivemos lá, representantes, né, das comunidades. E olha, padre Manzato, parabéns, que competência, ele é de uma paróquia Santa Luzia, lá da Brasilândia, região da Brasilândia, São Paulo. Um abraço para esse povo querido. E que pé na missão, e o padre dizia assim, é o jeito de ser da igreja, é a natureza da igreja. E o Papa Francisco pedia, não dá para ter medo não, gente. É assim, é caminhando juntos que a gente vence. Foi uma formação espetacular. Como ele disse, até 2027 tem que ter essa implementação. Aí na sua paróquia, quero saber, eles estão conversando disso? Se não estão, você precisa ver, porque essa escuta começou na base. E até 2027 tem implementação desse documento, gente. Nós precisamos, há muitos católicos, mas precisamos dessa força de estudar, de se encontrar. Isso vai fazer uma diferença no reino de Deus. Agora, segunda-feira, lá na minha cidade, na paróquia, com a posse do pároco, o bispo diocesano lembrava muito disso, de uma caminhada eclesial conjunta, missionária, que desperta lideranças, cativa os jovens. Como transmitir a fé para as novas gerações? Olha, é belíssimo esse documento. Sinodalidade é o caminho que Deus espera da igreja no terceiro milênio. E que o Papa Leão XIV continua a todo vapor esse projeto do nosso saudoso Papa Francisco.